Olá, graça e paz. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. E hoje nós vamos estudar o nosso primeiro tópico, o nosso primeiro tema do discipulado, que é sobre a Bíblia. Mas antes disso, você está lembrando da nossa regrinha? Se você não assistiu o último vídeo, por favor, volte lá e vá assistir o primeiro vídeo falando sobre o discipulado, como vai ser o nosso discipulado. E no nosso discipulado, no vídeo que nós temos aí no nosso canal, nós falamos acerca de como funcionará o nosso discipulado. E a primeira regrinha que nós temos é a oração. Antes de você entrar nesse estudo, primeiramente você deve orar ao Senhor, pedir a Ele discernimento, sabedoria, para que você compreenda o que Ele quer passar para você por meio das Escrituras. E o texto para a meditação é Tiago 1,5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, ou seja, você precisa clamar a Deus de todo o seu coração, pedindo a Ele discernimento, entendimento para a palavra. Então vamos para o nosso estudo. Orou? Apertou o pause aí, ora, pede a Deus sabedoria. Então vamos lá, nós vamos estar falando sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso único meio de regra, fé e prática. Ela é infalível, então a Bíblia não tem falha. Sendo assim, tudo que nós precisamos para levar uma vida justa diante de Deus está escrito nela. Por quê? Porque ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo João capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3, olha o que nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então toda a Bíblia, ela está registrando acerca de Jesus. No princípio, lá no começo, lá em Gênesis, nós vamos ver que Jesus era apenas o Verbo, ou seja, era apenas citado. Gênesis 3,15, a primeira citação do Cristo, nós vemos na palavra. Ou seja, quando Deus fala ali com a serpente, olha, o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, estava relatando o que Cristo faria naquela cruz. Ou seja, nós temos aqui o primeiro relato de Cristo. Então, toda a Bíblia está girando em torno de Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma seta lançada. Uma seta lançada que saiu de Gênesis, chegou em Malaquias e se cumpriu a palavra do Senhor ali. A seta foi direta ao alvo. Cristo veio para cumprir o propósito de Deus. E ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, nós vemos a ordenança, nós vemos a nova aliança, nós vemos a obra redentora e a graça chegou para cada um de nós. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é o próprio Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só, homens santos falaram da parte de quem? De Deus. Deus é o autor. Nós vemos que toda a criação foi criada por meio de Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo está aqui relatado em João, falando acerca da criação de todas as coisas. E agora nós vemos Deus usando homens santos para escrever a Bíblia. E também nós vemos a ação do Espírito Santo, a Trindade trabalhando junto aqui na obra da criação e trazendo para nós o que nós precisamos saber desse Deus maravilhoso. Como é bom estudar a palavra e ver isso. Só que a Trindade é um tema, nós vamos estudar mais para frente, é um tema muito assim complicado para algumas pessoas, de compreensão. Trindade, 3 Deus em uma só pessoa, ou seja, é complicado para muitas pessoas entender isso. Como é que é isso, irmão? Existe um só Deus, porém em 3 pessoas. Isso é um novo assunto, é um novo tema. E lá para frente, quando a gente tiver caminhado bem, a gente vai trazer esse tema aqui para os nossos estudos. Mas veja bem, as pessoas nos dizem: ah não, foram homens qualquer que escreveram a Bíblia. Não se deve crer totalmente na Bíblia. Pelo contrário, irmão,
A Bíblia nos relata aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que não foram homens qualquer. Não veio um pensamento na cabeça do homem, ou o homem viu aquela história ali e ele foi relator. Não, foram homens santos. Por exemplo, Moisés. Moisés, muito depois da criação, muito depois que aconteceu várias coisas na terra, Moisés vai relatar, né, coisas do princípio, como Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Moisés sabia disso, sendo que ele veio lá na frente? Me explica aí. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre os livros da Bíblia depois. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Então, como Moisés sabia que no princípio criou Deus os céus e a terra, relatou passo a passo, contou detalhes lá na frente da arca de Noé, como que Moisés sabia disso? Então, Deus revelou a ele por meio do Espírito Santo. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, e a sua palavra ela é verdade. Nós vamos ver que a Bíblia serve para tudo o que nós precisamos no dia a dia. Por exemplo, nós vamos estar lendo agora Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Olha só, vai falar de Deus novamente, que ele é o autor. Toda a escritura é inspirada por Deus, veja bem. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja bem, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando as pessoas vão falar, a Bíblia fala, a Bíblia erra, a Bíblia não é confiável. Nós que cremos nesse Deus maravilhoso, nós temos essa certeza em nosso coração. A Bíblia é inspiração divina, não tem erro, não tem falha. Não adianta as pessoas procurar erro que elas não vão encontrar, né? Nós podemos entender que a palavra de Deus ela é pura, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela traz alívio para a alma do ser humano. E ela é o nosso único meio de regra, fé e prática. E para que a Bíblia serve? A Bíblia serve para o ensino, para ensinar, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos ensinando e aprendendo. A Bíblia também serve para repreensão, para repreender aquele que está errado, para trazer à tona o pecado, para modificar, para transformar, para mudar isso aí que está acontecendo. Então a Bíblia ela é necessária para nós hoje. Por quê? Porque ela vai trazer para nós as coisas erradas. Mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, enganar é pecado, fazer coisas erradas é pecado. Então isso vai trazer para cada um de nós ensinamentos para que nós sejamos fiéis e tenhamos uma vida verdadeiramente justa diante de Deus. Também ela serve para educação na justiça, para que nós sejamos justos, perfeitos diante de Deus. Olha o que vai dizer. E para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que a pessoa que serve a Deus, tem um ide de Jesus que diz, ide pregar o evangelho, então para que nós sejamos perfeitos para pregar a palavra. Não significa que nós não vamos ter erro, não vamos ter falha, não vamos ter dificuldade. Temos sim. Porém, a Bíblia, ela nos ensinará, ela trará a nós conhecimento, sabedoria, ensinamentos, para que nós possamos passar adiante, para que nós sejamos bênçãos nas mãos de Deus e assim a obra de Deus vá para frente. Irmão Helder, todas as Bíblias são iguais? Não. Nem todas as Bíblias são iguais, porém o sentido é o mesmo, a palavra é única, o Deus é único. Porém, há muitas Bíblias diferentes. Como assim, irmão Helder? Algumas Bíblias vêm traduzidas diferentemente das outras, ou seja, tem a minha Bíblia aqui que é diferente de outras Bíblias de outros irmãos. Às vezes eu vou fazer uma visita, o irmão me chama na igreja, quando eu vou ler uma passagem juntamente com ele, as palavras não são a mesma, porém o sentido é o mesmo. Ou seja, foram traduzidos numa linguagem melhor de compreensão. Tem palavras aqui que eu tenho que ir para o dicionário, que eu tenho que procurar o significado. Porém, tem umas Bíblias que já vêm traduzidas e assim fica mais fácil de compreensão de algumas pessoas. Ah, irmão, mas existe umas Bíblias que realmente é diferente da outra. Existe sim, tem Bíblias que foram tiradas algum texto e tem Bíblias que foram acrescentadas. Que isso? Ou seja, existem 7 livros apócrifos. São livros que não são inspirados por Deus, não está dentro do cânon.
ou seja, não está dentro dos livros inspirados pelo Senhor. Os livros que são inspirados são 66 livros, nós vamos estar lendo daqui a pouco. Porém, existe uma Bíblia em que está mais 7 livros apócrifos, livros que não registram a inspiração divina neles. Pelo contrário, nós percebemos sim que foram homens qualquer, sem inspiração divina, que escreveram. Né? Se você quiser ir mais fundo nesse assunto, desses 7 livros a mais, manda no comentário aí, manda o seu zap, nós vamos conversar melhor, né? Isso é um outro assunto e não vamos entrar aqui nesse tema para não causar confusão aqui na sua mente, para que você tenha um estudo melhor. Vamos estar lendo só em Apocalipse, capítulo de número 22, o que acontece com aqueles que tiram ou acrescentam. Apocalipse 22, do 18 até o 19, que nos diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro do Apocalipse. Olha só, acrescentaria alguns flagelos, acrescentaria flagelos na vida das pessoas que acrescentassem alguma coisa. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então não devemos brincar com a Bíblia, tirar uma parte ou acrescentar. Tem muitas pessoas hoje que queriam tirar umas partes da Bíblia, por quê? Porque vai contra o que elas fazem. As pessoas querem que Deus aceita elas do jeito que elas querem. Na verdade, Deus não aceita ninguém do jeito que quer. A palavra do Senhor nos diz que vinde como estáis. A pessoa ela vem como ela quer. Ela vem para Deus da forma que ela está. Porém, quando ela chega diante de Deus, ela é transformada pela vontade de Deus, que é a palavra. Ou seja, a palavra vai dizer para ela o que é certo e o que é errado, porque ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem seja perfeito. Ou seja, vem como está, porém não vai permanecer como está, porque a palavra ela transforma, ela liberta e ela faz o que o ser humano não dá conta de fazer. Por isso, não tire nem acrescente algo na Bíblia, porque Deus acrescentará flagelos. A Bíblia se divide em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, que anuncia Cristo, é o alvo, é a flecha que eu falei. A flecha é lançada em Gênesis e chega até o alvo Malaquias. E em Mateus vai dar início ao Novo Testamento, vai relatar o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse, vai relatar o que aconteceu ali, a vinda de Cristo, o seu nascimento. E Cristo veio no Velho Testamento. As pessoas pensam que Cristo veio no Novo, porém Jesus ele veio no Velho, né? O Novo Testamento começou ali em Atos dos Apóstolos. Os 4 evangelhos só estão relatando como foi a vida de Cristo, o que ele fez. Então, nós entendemos que o Velho Testamento encerra em Jesus. Em Malaquias ali é lançado a profecia que viria o homem que prepararia o caminho para o Cristo Redentor, que é João Batista. E assim nós temos o Velho e o Novo. Quantos livros tem ao todo? 66 livros tem a Bíblia. 66 livros a Bíblia tem. E os 7 livros que foi acrescentado não faz parte. Os irmãos vão entender isso, vão estudar e vão aprender sobre isso. No Velho Testamento são 39 livros no Velho Testamento. De Gênesis até Malaquias, 39 livros relatando o Velho Testamento. E 27 no Novo, de Mateus até Apocalipse. São 27 livros. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Aproximadamente 40 escritores de culturas diferentes, de Moisés a João no Apocalipse. Ou seja, aproximadamente 40 escritores em épocas diferentes, culturas diferentes, porém o mesmo autor. O Senhor nosso Deus, inspiração que inspirou homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em quais línguas a Bíblia foram escritas? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, que era no Velho Testamento, e no Novo o grego predominou. Então a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e o grego, foi traduzida para outras línguas depois.
Os originais foram escritos em pergaminhos, ou seja, couro de animais. Eles pegavam e escreviam em couro de animais. E com o tempo se desfizeram, ou seja, esses pergaminhos já não existem mais. Ainda bem que nós temos ela escrita em papel, que dura muito tempo, que se você zelar, se você cuidar, a Bíblia vai durar muito tempo. E tem mais tiragem, né? Tem mais pessoas aí vendendo Bíblia, mais lugares doando Bíblias. E assim a Bíblia ela tem a cada dia feito a diferença na vida das pessoas. Os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento são classificados. Vamos ver. 5 livros da lei, ou o Pentateuco que nós falamos, que é os livros de Moisés. Moisés que escreveu Pentateuco, ou livros da lei. De Gênesis a Apocalipse relata a história do povo de Deus. São o Pentateuco. Também nós vemos 12 livros históricos, de Josué até Esther. De Josué até Esther são os livros históricos, contando as histórias do povo de Deus e de pessoas. Também nós temos 5 livros poéticos, que são de Jó a Cantares. De Jó a Cantares, 5 livros poéticos. 17 livros proféticos, de profecias, de profetas, ou seja, de Isaías a Malaquias. E temos aí os profetas maiores. Profetas maiores significa que os livros são maiores do que os menores. Não significa que eles têm, por exemplo, que eles são maiores do que os outros, né? Que eles têm mais importância do que os outros. Não. Maiores é porque tinha mais capítulos. Aqueles que escreveram mais capítulos são maiores. Os menores são aqueles que escreveram bem pouquinho capítulos. Então são 5 livros maiores, de Isaías a Daniel, e que são chamados profetas maiores. E os profetas menores são 12, de Oséias a Malaquias. Então entendemos aí, os profetas maiores, lembre-se bem, profetas maiores, aqueles que escreveram mais capítulos. E os profetas menores, aqueles que escreveram poucos capítulos, 1, 2, 3 no máximo, mais ou menos. Do Novo Testamento, vamos ver os livros, a classificação dos livros do Novo Testamento. No Novo Testamento são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é o livro de Atos, relatando ali as histórias de Cristo depois de ressurreto, a sua ascensão ao céu, como foi os primeiros passos da igreja, dos irmãos, dos apóstolos, a sua morte, né? E relata ali a história, ou seja, o livro histórico. Também temos 13 cartas paulinas, 13 cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e enviou as cartas para as igrejas que ele fundou diante do seu ministério na terra. Também 5 cartas gerais, que é de Hebreus até Judas. De Hebreus a Judas temos mais 5 cartas gerais. E um livro profético, ou seja, o livro de Apocalipse. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que deu ao seu servo João. O livro de Apocalipse relata coisas que aconteceram, coisas que acontecem e coisas que acontecerão no futuro. Conclusão: a Bíblia é nosso único meio de regra, fé e prática. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível. Então, irmão, tudo que você aprendeu aqui hoje, anota no caderninho, anota as suas perguntas. Tem alguma coisa difícil que você não compreendeu? Nós vamos tirar as suas dúvidas. Talvez eu possa até fazer na semana um vídeo explicando aí algumas dúvidas de alguns irmãos, se surgirem as dúvidas, fazendo um vídeo explicando as dúvidas, tirando as dúvidas, para que outras pessoas também elas possam compreender esse tema. Então nós vimos aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Não foram homens qualquer que escreveram a palavra, foram homens inspirados por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o nosso único meio de regra, fé e prática. Não tire e nem acrescente nada à palavra. Nós devemos zelar da Bíblia, nós devemos cuidar, nós devemos compreender e ficar com os olhos atentos a tudo que está escrito aqui. Nós precisamos também colocar toda a nossa confiança, toda a nossa fé nela, porque ela é a palavra de Deus. E lembre-se, uma coisa muito interessante para você: a Bíblia fechada é a boca de Deus fechada para você. A Bíblia aberta, lida, meditada todos os dias, é Deus falando com você. Você orando, você buscando a Deus, é você
chegando mais perto de Deus. E você lendo a palavra, é Deus chegando mais perto de você. Por isso, assume esse compromisso. Estude melhor a palavra. Nós vimos aí algumas coisas da Bíblia, né? A Bíblia, ela é nosso manual de vida. É um tesouro que não está escondido, um tesouro que nós sabemos que tem, que está lá no céu. E a Bíblia é o nosso mapa, que cada dia nós vamos aprendendo e nos levará ao tesouro que é o céu. Em João capítulo 14, Jesus vai dizer aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Mas Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela muda, ela transforma, ela traz renovo, ela traz alívio para nossa alma, e ela é a palavra de Deus. Então esse foi o nosso estudo da Bíblia, que você possa ter sido abençoado por Deus, aprendido mais um pouco da palavra, e até o nosso próximo estudo, o nosso próximo tema. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.